A gente, para falar do tema de hoje, não precisa explicar muito porque nós escolhemos esse tema, porque o próprio texto de Lucas já explica muitas coisas para nós, não é verdade? Olha só, essa aqui foi uma noite no nascimento do nosso Salvador, porque Natal significa nascimento. Foi uma noite que uniu o céu e a terra para louvar, para dar graças, para glorificar a Deus pela vinda do Messias aqui neste mundo. Semana que vem é Natal. Muitas pessoas do mundo inteiro separam essas datas, preparam presentes, preparam árvores, preparam enfeites, mas não prepara o seu coração para receber o que Deus tem colocado aqui. Nós vamos falar nessa noite que o conteúdo desse texto é muito importante, porque tudo que eu disse é secular ao nascimento. Tudo que nós fazemos, geralmente de ceia e o que envolve outras coisas, não tem a ver com o verdadeiro Natal de Deus. Por isso esse é um tempo maravilhoso. É um tempo em que nós podemos pregar o Evangelho, ir para a rua, fazer a cantata, como nós fizemos ontem, na Rua São Luís, visitar as igrejas, para anunciar a vinda do Cristo, que esse é o tema que traz a mensagem daquele anjo, e por isso que um incontável exército celestial sai dos céus e, junto com o anjo, dão glória a Deus, e nós vamos ver o que está escrito ainda nessa noite. Mas por que que isto aconteceu? É porque Deus, ele fez uma aliança para todos nós. Quando você lê lá o capítulo 1 de João, a Bíblia diz que não só para os nossos pecados que o sangue de Jesus foi derramado, mas para todo o mundo, mostrando que havia suficiência na obra vicária de Cristo, naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Por isso, quando Adão pecou, foi um dia muito triste. Foi um dia triste para o homem, porque ele foi separado de Deus. Mas Deus fez uma aliança. E essa aliança ela foi confirmada no tempo de Abraão, depois no tempo da escravidão, ali para Abraão, Isaac e Jacó, depois para Moisés, ali com o povo. Em Números, no capítulo 23 e versículo 19, isso aqui está acontecendo porque em Números, diz assim no versículo 19, que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Embora o capítulo 6 de Gênesis fala sobre a maldade do homem continuamente, Deus, após aquela geração, Deus prometeu a vinda do seu filho e ele cumpriu. E no final nós vamos falar mais uma vez que mesmo em tempos em que a ira de Deus vai chegar sobre este mundo, por causa dos pecados, por causa da maldade novamente do coração do homem, Deus ele não vai abandonar a sua aliança. Continuação do versículo em Número diz, porventura, tendo ele dito não fará? Não haverá falado, por isso não se cumprirá? Quando você abre a Bíblia, no Velho Testamento, pode abrir em Miqueias, no capítulo 5 e versículo 2, nós vamos ler esse versículo depois, lá em Mateus. Muitas são as referências que Deus fala, e que Deus promete no Velho Testamento, falando sobre o Messias. Em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, esse texto já está aqui, é em Isaías, que está lá em Mateus, diz assim, e tu, Belém Efrata, posta que pequena entre os milhares de Judá, e a ti me sairá o que servirá de Senhor em Israel, e cuja as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus prometeu o Messias, Deus vai cumprir. Deus disse que novamente Jesus voltaria. A igreja ela pode até estar dormindo, como fala em Apocalipse. A igreja pode estar não esperando como devia esperar a vinda de Jesus, como no tempo de Herodes.
em que os sacerdotes ali foram estudar para ver aonde que era que o Messias viria a este mundo. Olha só o cuidado com a palavra de Deus. O homem pode se esquecer, mas Deus não se esquece da sua promessa. Em Isaías, no capítulo 7, eu gostaria que os irmãos abrissem lá, versículo 14, também é uma das referências mais conhecidas que nós temos. Isaías capítulo 7, versículo 14, falando sobre a vinda do Messias, dizendo assim, claro que Deus, quando fala através do profeta, Deus fala para aquele tempo, né? Para o tempo em que nós vamos vivendo. O tempo que chegou Ezequias para reinar, que chegou Josias, né? Mas também fala sobre o Messias, diz assim, versículo 14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. No capítulo 9 do mesmo livro, nós conhecemos o versículo, e até cantamos o versículo 6, no capítulo 9, que diz, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos se deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e se achará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, no seu reino, para afirmar e fortificar o juízo, e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Olha só o versículo 7. Não terá fim, vai ser ampliado. Dos judeus para todas as nações, para os gentios. Essa é a promessa que Deus fez. E que naquela noite estava acontecendo. Então não somente céus, mas a terra também se mexeu para a vinda. E esperava esse tempo. Em Isaías no capítulo 9, versículo 1, aí que você está vendo aí lendo, eu vou ler só o versículo 1, tá bom? Aqui a Bíblia fala no tempo de aflição que o povo de Deus vivia. Era o tempo dos midianitas. No capítulo 9, no capítulo 8 de Juízes, no versículo 29, diz que o povo então, após Deus dar a vitória para eles, por meio de Gideão, que foram 40 anos de paz sobre a terra, mas até então estava uma aflição sobre aquele povo, porque o povo de Deus não podia plantar porque os inimigos roubavam, violentavam, matavam, eles se escondiam nas cavernas, e dizia assim, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envileceu nos primeiros tempos, e a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, da Galileia das nações. Versículo 4 fala o que diz sobre Gideão. Então quando Jesus veio, meus irmãos, aquilo foi uma alegria muito grande para as pessoas, o seu anúncio da sua vinda. Nós vamos falar daqui a pouco, não quero quebrar a mensagem, mas muitas pessoas creem que Jesus ele veio a este mundo. Mas quando você volta lá em Lucas, no capítulo 2, a alegria no céu celestial que faz o anjo sair e uma multidão incontáveis de anjos para vir aqui neste mundo, não é porque simplesmente Jesus nasceu. É porque Jesus é o que está escrito no versículo 11 e no versículo 10. É que é anunciado as boas obras de salvação para os homens. Olha só o que está acontecendo, por isso é alegria.
E um anjo do Senhor lhes disse para quem? Para aqueles pastores: não temais, porque eis aqui que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus. Então não foi um profeta que nasceu, não foi um anjo que virou homem e veio habitar no meio de nós, foi Deus Filho que desceu da sua glória, porque Jesus ele não existe a partir do momento em que Maria deu a luz para ele. Jesus é eterno, é um passado eterno. Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. João capítulo 1, e diz, versículo 7, que nada do que se fez foi feito sem ele, sem Deus e sem Jesus, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E é maravilhoso, porque no versículo 13, olha só, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Israel e Deus, eles não são conhecidos por 13 milhões de judeus. Deus não é conhecido, Adonai, por causa de Abraão, Isaque e Jacó, por causa de Moisés, por causa de algum profeta. Deus é conhecido pelo seu Filho, Jesus, o Salvador, o Messias. Infelizmente as pessoas preparam uma noite para celebrar, mas não crendo o que o anjo disse para eles. E se Jesus não fosse o Cristo, o Messias, não haveria céus, não haveria festa nos céus. Jesus de fato transformou a humanidade, transformou este mundo, mudou a história da humanidade. Se você tem um calendário hoje de 2021 anos para 2022 anos, é porque Jesus veio a este mundo. A história da humanidade é contada antes e após Jesus. A forma de viver das pessoas, de pensar, também se mudou. Não é o que você tem, é o que você é. Aonde que você tem um ensinamento que diz, olha, amar o seu irmão é fácil, embora a gente não faça nem isso, mas Jesus disse, amai aos vossos irmãos. Lá em Mateus no capítulo 7, quando Jesus no Sermão da Montanha diz assim, eu vim aqui cumprir a lei. O cumprir a lei, meus irmãos, não é simplesmente cumprir a lei, mas é cumprir no sentido também de complementar a lei. Então olha só o que Jesus nos ensina. Amei os vossos inimigos. Olha, se você tem 2 capas, você dê uma. Se alguém obrigar você a andar 1 légua, o que você tem que fazer? Andar 2. Se alguém bater você na face direita, você ofereça a esquerda. Aquele que pensa já comete pecado. Então Jesus ele transformou a humanidade nos seus pensamentos. Nós temos ciências, que é base curricular, os conhecimentos e a filosofia que Jesus veio trazer. Não porque Jesus ele é homem ou porque ele é um profeta, não. Eu lembro que uma vez no shopping estava escrito assim um livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Mas meus irmãos, Jesus não é psicólogo. Jesus é Deus. Mas ele transformou a humanidade, por quê? Porque quando você olha para referência na ciência, na pedagogia, na filosofia, na psicologia, como eu disse, na sociologia, na história, Jesus é referência. Mas isso é uma coisa secular aqui neste mundo, porque a principal é a salvação para todos os homens. Por isso que nessa noite você tem o versículo 14 que diz assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Foi o dia em que os céus e a terra se uniram naquele nascimento. Olha que coisa maravilhosa.
E quando Jesus veio, ele transformou não somente a vida das pessoas que vinham, não somente o entendimento que tinha no Velho Testamento, porque Jesus, como nós dissemos, ele veio cumprir a lei e veio evidenciar o amor e a graça de Deus para com o homem. Por isso, quando os pastores, no versículo 8, que nós lemos, receberam aquela mensagem, houve um abandono nas suas atividades seculares para um propósito maior. E qual propósito maior foi este? Bem, os pastores estavam trabalhando, ganhando seu pão, seu sustento, seu meio de vida. E quando apareceu o anjo, eles pararam tudo. E naquele instante que eles receberam aquela mensagem, o propósito das suas vidas era ir até o Messias para conhecer. E eles foram. E isso foi uma sensação incomparável do que eles sentiram quando o anjo apareceu. Fazia séculos que Deus não mandava um anjo para os homens, com exceção desse tempo de preparo de nascimento de João Batista e de Jesus. E quando eles receberam essa alegria, a alegria só não era maior, claro, do que a expectação, com toda a dificuldade daquela viagem para aquele alistamento, sem condições. Então nada foi maior do que a alegria no coração de José e de Maria, e nós vamos falar de José, que é o nosso personagem ainda de hoje, mas nada fez mais sentido para eles do que aquele deixar, aquele abandono, versículo 15, apressadamente, quando receberam a notícia do nascimento do Cristo. Versículo 17. E aconteceu, 15, e aconteceu que ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos fez a saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. É muito triste quando uma pessoa ela encontra a palavra que é dita, pregada sobre Jesus, e não há um abandono, não há uma mudança de vida, de mentalidade, nos seus propósitos como pessoa. Olha só o versículo 20, diz assim: e voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Olha só que coisa maravilhosa. É quando uma pessoa recebe a palavra de Deus, dita por um anjo ou pelas escrituras, e ela guarda aquela palavra no seu coração. Porque olha só o versículo 20, a alegria que existe naquele nascimento de Jesus, e deveria ser assim para nós. Agora, quando você olha para os judeus no tempo de Jesus, ou no tempo de hoje, só para fazer uma comparação, a coisa que mais motiva um crente, ou deveria motivar, que mais poderia alegrar o coração, é Jesus. Jesus deveria ser a nossa razão de viver, de preparar a nossa família, de preparar todas as coisas para que um dia, quando Ele voltar, as coisas estejam conforme Ele nos ensinou e aquilo que o agrada. Não para a nossa salvação, porque ninguém é salvo por obras, mas porque somos filhos feitos de adoção, como diz João, o capítulo 1. Agora há um contraste, porque enquanto o crente ele encontra alegria, mesmo no momento de tristeza, olha só um judeu. O que um judeu tem de mais sagrado? Essa palavra sagrado a gente encontra na Bíblia, Êxodo capítulo 28. Deus fala essa palavra ali sobre as vestes dos sacerdotes. Mas olha só como é que é, porque um judeu que deveria ter recebido a palavra naquele tempo e na palavra de hoje, eles não receberam. E a coisa mais sagrada que eles têm dentro do coração deles não é Jesus. A coisa mais sagrada que eles têm para eles, a palavra de Deus, o nome de Deus eles nem falam. Eles não têm acesso a Deus como nós temos. Jesus nos ensinou e Jesus conquistou a nossa oração para dizer assim: Pai
nosso. O contraste é que os judeus hoje, aquelas pessoas que não têm Cristo, que estão lá na sua terra ou espalhados pelo mundo inteiro, a coisa mais sagrada que eles têm é um muro. E esse muro chama Muro das Lamentações. E o que eles fazem? Eles vão lamentar, por isso que chama isso assim. Eles vão chorar, porque eles ainda não têm o Messias. Eles vão chorar e lamentar porque a glória de Israel, ela caiu por causa dos vossos pecados e hoje eles não têm um templo. Mas pelo Espírito Santo que Jesus nos enviou, nós mesmos somos templos e morada do Espírito Santo. Então há uma alegria no nosso coração. Como no versículo 20, houve uma alegria na vida daqueles pastores. Por isso o nosso propósito de vida neste mundo não deve ser mais o trabalho, o dinheiro, os bens, os desejos que estão aqui neste mundo. Isso é apenas um meio, né? Essa semana eu estava falando, eu quero comprar criptomoeda, né? Quero ficar rico, né? Mas isso não é o meio de viver, né? O dinheiro ele é só um meio para que você possa fazer a vontade de Deus, né? Então, o dinheiro, ele é importante? Não, ele não é a coisa mais importante. Porque se você não tiver um templo, como os judeus hoje não têm, qualquer oração feita por você, Deus vai ouvir. Porque Jesus mora dentro do seu coração. Agora, claro que Jesus é um meio, por exemplo, como essa igreja, que os irmãos investiram aqui, para evangelização, para fazer o que os pastores fizeram. Olha só o versículo 17. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Versículo 18. E todos os que ouviam se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Você acha que naquela noite eles saíram, as pessoas estavam na rua comemorando o Natal? Não, de forma alguma. Quantas pessoas eles encontraram na rua naquele tempo? Isso aqui foi o propósito de vida deles. Não foi só aquela noite o anúncio. Foi o anúncio para todos aqueles que eles encontravam durante o tempo. Não é só uma coisa daquela noite. Quer ler de novo? E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que anunciavam se maravilhavam do que os pastores diziam. Mas a Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. Aí versículo 20 volta para a história que estava sendo contada, né? E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto. Então olha só que coisa aqui que nós encontramos. O que eles vão ouvir no versículo que nós lemos, 13, 14, nós já dissemos que é o objetivo da vinda de Jesus para este mundo. Agora o que nós falamos também é do abandono. Por quê? Porque a coisa mais importante neste mundo é o anúncio da palavra de Deus. Mas também nós temos um personagem aqui, para nós irmos para a parte já final do nosso estudo, assim passamos da metade, é de José, que é o pai de Jesus. Porque com todas essas coisas, José teve que aprender a esperar em Deus, como nós temos que aprender a esperar a volta de Cristo. Como igreja, reunidos em esperança, em amor, em união. Eu fico imaginando, meus irmãos, aqueles pastores, né, que receberam aquela palavra, e as pessoas que receberam ali, e como elas tinham uma expectativa daquele tempo até o início do ministério de Jesus. Porque Jesus não começou a reinar no dia seguinte, ele reinou depois de 30 anos, que ele começou o seu ministério. Houve um preparo até o momento do ministério de Jesus. E as pessoas precisavam esperar e aguardar isso, que todas as coisas aconteceriam. Naquela noite, quando você olha para a vida dos pastores, o máximo que podia acontecer com um pastor, saindo apressadamente, é perder uma ovelha, perder alguma coisa ou outra ali no caminho. Mas você já parou para pensar a vida de José, o que aconteceu depois daquele anúncio, daquele nascimento? Claro, a vida de Maria também. Quando nós recebemos a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, a nossa vida ela nunca mais é a mesma.
ela não tem mais sentido, ou não deveria ter, para este mundo. Então a nossa preocupação não é se eu vou perder ou não o horário de culto, se, ai meu Deus, eu tenho que ir lá na igreja agora, ouvir a palavra, porque senão minha mãe e meu pai vão brigar comigo, né? Tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Que fazer um sacrifício, uma oferta de sacrifício para Deus, é o que faz a vontade de Deus. Não, de forma alguma. E como nós falamos nesse Natal, ele não foi mais o mesmo para todo mundo. Mas nós temos um personagem, uma personagem especial aqui, que é o José. Geralmente a gente fala da Maria. Mas pensa só como José teve que se preparar e esperar no Senhor o seu coração. A Bíblia diz assim, abra em Mateus no capítulo 1 e versículo 18. Porque este homem, a Bíblia diz que ele era um homem justo. Ele era um homem temente a Deus, assim como Maria. E ele estava compromissado, ou despojado, ou noivo, né? Noivo não tem aqui, mas é mais ou menos isso, com Maria. Então pensa, ele tinha um sonho, ele ia se casar, ele ia ter a sua casa, ele estava construindo um futuro, ele estava lá trabalhando. De repente, a sua amada chega e diz algumas palavras para ele. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E ela falou para ele que o anjo tinha aparecido, nós não vamos ler o texto aqui, né? Ave Maria, boa noite Maria, né? Mas você já conhece uma parte da oração aí, né? Uma parte é verdadeira, outra parte já não tem na Bíblia. E aí ele recebeu essa notícia, só que quando ele recebeu essa notícia, o seu mundo foi por água abaixo. Fazia mais de 400 anos que Deus não falava com o povo. Deus não mandou nesses 400 anos nenhum anjo para dar uma notícia boa ou ruim. Deus não apareceu para ninguém em sonhos, que era assim que Deus falava naquele tempo. Quando nós estamos motivados, nada é empecilho, nada é impossível, tudo tem um preço que pode ser pago. Lembra do Jacó? Trabalhou 7 anos pela Raquel, quando chegou no final, a Bíblia diz que foram poucos os dias que ele trabalhou para comprar ela, para poder casar com ela. Então ele tem um sonho, e quando ela chega, esse sonho vai por terra, né? Por terra abaixo, não é assim que fala, como é que fala? Por água abaixo, que por terra abaixo, terra é solteira, não, é por água abaixo, né? O rio leva embora lá. Versículo 19. Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar e tentou deixá-la secretamente. Olha só o que estava no seu coração. Por isso, quando ele recebeu aquela notícia, era o fim do seu sonho, o fim do seu preparo, já não tinha mais motivação nenhuma. Só que o José era uma pessoa que todo pai gostaria que a sua filha se casasse como uma pessoa como ele. Porque o que nós temos no versículo 19? José era um homem justo. E José se preocupou com Maria e com a família da Maria. A Bíblia diz que ele tinha piedade e tentou deixar ela de uma forma secretamente, para que ela não fosse prejudicada. Então olha só o comportamento do José, ele não crê, ele não acredita naquilo que Maria faz. A sua vida muda, se transforma naquela notícia. E a Bíblia não fala nem se ele conta para ela que ele vai deixar ela. E a gente também não sabe quantos dias se passa até essa decisão, até a decisão em deixar ela e numa noite o anjo aparecer para ele no versículo 20 e dizer que ela está grávida do Espírito Santo. E que o nome dele vai se chamar Emanuel, conforme Isaías capítulo 7 e versículo 14. Agora olha só, José é um homem preparado, não é à toa que Deus vai separar ele para ser o pai de Jesus.
Olha só o seu comportamento. Às vezes acontece alguma coisa com a gente fala mal das pessoas. A gente faz fofoca da vida das pessoas. Como é que a gente tem coragem de difamar uma pessoa, sendo nosso irmão em Cristo? De querer destruir a vida de uma pessoa, por qualquer motivo que seja, principalmente com palavras egoístas, como nós estamos estudando lá o livro de Jonas, com ações egoístas. Então nós não podemos ser uma pedra de tropeço. Ele chegou para ela, ele pensou consigo, disse, olha, eu vou cair fora, eu não vou ficar aqui, mas eu vou fazer de uma forma em que Deus possa ser glorificado e essa família não possa ser prejudicada. Agora, quantos jovens, eu estou falando isso porque tem 4 jovens aqui, não sei se mais alguém vai ouvir aqui na mensagem ou não, né? Mas quantas pessoas, antes de namorar ou com compromisso, não pensa na família da pessoa, não pensa na própria moça ou no próprio rapaz? Esses tempos conheci uma pessoa que o cara estava para casar, faltava uma semana, ele estava dando dinheiro para a noiva, quando descobriu, a noiva pegou o dinheiro e foi embora, não tinha nada. Então, se José é uma pessoa que todo pai gostaria que a sua filha encontrasse, ele é uma pessoa que teme a Deus, então você vai encontrar uma pessoa dessa geralmente na igreja. E aí o que acontece? Ele vai cumprir o seu voto? Não por parte dele, senão ele cumpriria com aquela notícia. Então tem muito rapaz que é bom para falar. Na hora de sentar com a moça numa praça, num cinema, falar que ama, passar a mão no cabelo da moça, porque eu estou no púlpito aqui, eu não posso falar, se eu não estivesse no púlpito eu ia falar outra coisa, mas não posso falar. Então para isso, aí tem homem. Mas na hora de cumprir a palavra e respeitar a família das pessoas, e principalmente honrar a Deus como José fez, aí a gente não acha. Aí nós não agimos dessa forma. Então preste bem atenção neste coração que aprendeu a esperar e a sofrer, porque eu acredito que José sofreu com essa notícia. Até o momento em que o anjo apareceu. Porque Maria também sofreu. Porque pensa que não, que Maria recebeu o anjo lá e tudo bem, né? Bendito é vós entre as mulheres, o fruto do vosso ventre, né? Tudo é uma alegria muito grande receber a notícia dela, mas como é que a outra pessoa vai receber? Eu disse, 400 anos sem Deus falar nada, aparecer para um sonho nada, nem para bom e nem para mal. Então, de fato, José ele teve que esperar e aprender. E quando ele foi deixar Maria, o que aconteceu? O anjo apareceu. Jó 42 e versículo 2 diz assim que nenhum dos seus planos, dos planos de Deus, podem ser frustrados. Satanás, desde o nascimento de Abel, ele vem para destruir a semente santa, para destruir a linhagem de Jesus. Mas ele não conseguiu. E ele perseguiu esse povo no deserto. Mas quando Deus promete, Deus cumpre. Então foi uma noite muito especial, porque não foi só aquela noite, muitas coisas aconteceu de preparo. Por exemplo, Isabel ficou grávida, já sendo velha. Deus moveu a terra, mas moveu os céus para unir a humanidade, para dizer paz na terra e boa vontade para com os homens. Quem não tem boa vontade é os homens para com Deus. Agora, para finalizar o estudo, pois bem, foi a noite em que o céu se uniu com a terra. Mas a pergunta é, será que novamente o céu se unirá com a terra? Olha só, meus irmãos, Apocalipse capítulo 19 e versículo 11. Será que mais uma vez isso acontecerá? A resposta é sim.
Quando? Com, novamente, o advento de Jesus. Quando Jesus vier pela segunda vez. Quando nós nos encontrarmos nos ares com o nosso Senhor para as bodas. E depois, ele vai reinar aqui por um tempo. Apocalipse capítulo 19. Essa pergunta é respondida pela Bíblia novamente. Mas aqui não é para o nascimento, é para a vinda em justiça de Jesus. E depois dessas coisas, vi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra, poder pertence ao nosso Senhor Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela se vingou do sangue dos seus servos. Agora não é a voz dos anjos que saem do céu e vem para a terra. É o clamor dos justos, justificados em Cristo Jesus, que clama para Deus nos céus. Então, novamente, vai ser unido. Versículo 11 diz assim: E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Versículo 19. E eu vi uma besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e os seus exércitos. Versículo 19, a besta e os reis da terra. Novamente haverá uma união. Mas você não vê anjo nenhum clamando paz na terra e boa vontade para com os homens. Isso é para hoje. Isso é para agora. Para você que não entregou a sua vida ainda para Jesus. Apocalipse capítulo 6 e versículo 16 diz assim: E diziam aos montes, aos rochedos: Caia sobre nós e escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, o Messias, o Cristo, virá novamente? Sim, mas não com boas novas. Ele virá para julgar a besta, o anticristo, a serpente, os seus anjos caídos e todas as nações que se levantam contra o seu reinado. Por isso, a oportunidade que nós temos de pregar Cristo é muito boa no Natal. Só que o Natal não pode apenas ser dito nascimento, porque se Jesus não viesse nascer, se Jesus não morresse, não fosse crucificado, sepultado e ressuscitasse por nós, cumprindo a promessa de Deus, nada nos serviria. É por isso que naquela noite, a multidão celestial dos exércitos de Deus foram vistos por aqueles pastores. Se você quiser ver um dia o exército celestial, na verdade todos vão ver, porque todos vão estar diante do trono de Jesus Cristo. Mas se você quiser ver do lado de Jesus, com a salvação pela obra vicária de Cristo, você deve crer não somente no nascimento, mas também que Ele é o Cristo de Deus. Amém?